Centro. Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 43 minutos, 7h43, estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta terça-feira, dia 24 de outubro, hora certa por aqui, sempre no oferecimento de Lojas Hart, desde 1921 sempre presente, e nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Világio de Cedro, a melhor casa de massas da região. Nós já estamos aqui com os nossos postos, Osmar Bento Campreguer, Gilberto Luiz de Azevedo, toda terça e toda quinta-feira é o Política com Pimenta, aqui no seu Repórter Cultura, os temas aí da política nacional, também fazendo parte da pauta dos comentários, dos nossos comentários. Osmar Bento Campreguer, muito dia bem-vindo. Muito bem, nós temos também agora a presença, a participação do Dr. Gilberto Azevedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom dia. Bom dia, Osmar. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Tenhamos um bom dia. Muito bem, o tema do nosso debate do dia de hoje aqui no Repórter Cultura, no Política com Pimenta, são as eleições, ou é a eleição que aconteceu em seu primeiro turno na Argentina no último domingo. Então, nós tivemos a eleição por lá, estivemos passando para o segundo turno, que acontece no dia 19 de novembro, o Javier Milei e o Sérgio Massa. O Sérgio Massa, que é representante do atual governo, ele é que é ministro da Economia, se assim a gente pode chamar por lá, nesse atual mandato, e está concorrendo então à eleição como presidente. Saiu na frente nessa disputa com quase 36% dos votos, depois das apurações concluídas, e o Javier Milei, que foi o vencedor nas prévias que aconteceram por lá, vinha bem também nas pesquisas, mas acabou dando as pesquisas por lá, porque as pesquisas de última hora, da última semana ali, apontavam uma virada ali do Sérgio Massa, e foi o que aconteceu de fato. Agora a gente tem o segundo turno e vamos ver como é que vai ser o comportamento do eleitor, principalmente da Patrícia Bullrich, que é uma conservadora, vamos dizer assim, direita mais conservadora, representante ali do grupo do Macri, que teve 23% dos votos e que agora é o fiel da balança ali, os eleitores da Patrícia que vão meio que definir essa eleição. Mas eu quero começar os comentários aí de vocês, primeiramente, a respeito do Javier Milei, do desempenho que ele teve nas prévias, um outsider que é um economista, não era político, ele ocupava já um cargo na política, mas antes desse primeiro cargo aí de deputado, ele não tinha ocupado nenhum cargo na política, é um outsider e que acabou se saindo bem nas prévias e também não podemos negar que saiu bem na eleição, com 30% dos votos aí no primeiro turno, indo para o segundo turno. O comentário, então, começa com o Dr. Gilberto a respeito do desempenho do Javier Milei. Bom, o Javier Milei, ele foi uma surpresa nessa eleição. Ele saiu no passo, nas prévias das eleições, em primeiro lugar. No entanto, nós vimos já no primeiro turno a ação do establishment, ou seja, grupos que compõem o governo agindo e fortemente no sentido de manter o status quo. Nós vimos o funcionalismo público agindo nas suas três esferas, federal, da província, dos municípios. Nós vimos o judiciário, nós vimos o poder legislativo, todas essas forças ligadas aos Kirchner e ao peronismo atuando no sentido de reverter essa situação. Na verdade, houve um medo da modificação daquela situação de que estão vivendo, recebendo todas essas benesses do povo, e a máquina estatal foi posta para trabalhar. Com benesses para a população, com congelamentos de preços, de tarifas públicas, de combustível, de câmbio.
isenção de imposto de renda dos trabalhadores, créditos subsidiados, abonos salariais, benefícios às empresas, médias e pequenas empresas que estavam endividadas, e também pela ação dos sindicatos. Quer dizer, essa turma toda que não quer perder a vantagem daquilo que está recebendo, começou a agir. Note-se que a própria imprensa argentina diz que 40% de sua população está no nível de pobreza. Ora, essa parcela da população, ela está recebendo benefícios por parte do governo que lá está agindo. Ou seja, essas pessoas ficaram com medo de perder, eventualmente, os benefícios. E votaram de forma a reverter o quadro com o Javier Milei, contra o Javier Milei, mantendo como vencedor no primeiro turno o Massa, que é justamente o ministro da Economia que levou essa bancarrota. Ou seja, na verdade, uma parcela está com medo de perder as benesses que recebe, os benefícios que recebe do governo, e outra parte quer manter aquilo que já tem. Ou seja, reverteu a situação. Eu acho que nós não vamos chorar pela Argentina, não. Osmar, como é que você vê, né, o desempenho do Milei, tanto nas prévias quanto nesse primeiro turno? Como é que você avalia? Bom, eu procurei me informar sobre o caso, mas na realidade até o doutor Gilberto ele tem algum ponto de convergência, no sentido de que de fato o medo ficou estampado na população, porque inclusive eu vi notícias ali que no metrô se colocou propaganda no seguinte sentido, se ganhar o Massa vai ser essa passagem, se tirar o Milei vai ser essa passagem, porque o Milei ia tirar todos os benefícios, aparentemente todos os benefícios que a população tinha, e de fato era natural esperar uma reação de quem está no poder, que ninguém vai entregar o poder de mão beijada, isso é uma coisa natural. E naquela ocasião das prévias, o Milei, a eleição era mais solta, mais livre, tinha menos importância do que agora, porque agora lá era treino, aqui é jogo para valer, né? Então isso aconteceu. Também o próprio Milei assustou a população com ideias meio extravagantes, como detonar o Banco Central, romper com a China, romper com o Mercosul. Então, ele também contribuiu para a própria derrocada, porque as ideias que ele tinha, se colocadas em prática, não deram certo em lugar nenhum do mundo. Dolarizar a economia. Então, são coisas que já deram errado, que a população, de fato, se assustou. E eu penso que esses foram os pontos principais. A tirada dos subsídios, benefícios e as ideias meio translocadas, malucadas, como, por exemplo, romper com o Vaticano, coisas exóticas que não ajudem em nada o candidato num país católico. Então, são coisas que o candidato não pode impor não pode não. Que um candidato assusta a população quando ele põe essas ideias radicais. Então, isso ajudou a derrocada do Milei. Penso também que ouvi de alguns analistas que também, para esse tipo de radicalismo, 30% seria o teto dele, que dificilmente ele vai conseguir alavancar muitos mais eleitores. Por quê? Porque se ele vier para o centro, ele vai renegar o discurso de radical. E isso vai, quer dizer, se ele vier para o centro, ele vai se contradizer, porque ele é justamente o contrário da Burica. Ele queria fazer tudo de outra forma. Então, ele não consegue buscar os eleitores do centro, porque ele já os renegou, e os eleitores da extrema não conseguem elevar o nível de votação, é o teto dele. Então, a missão dele é muito difícil, porque agora o Massa com 36%, de acordo com as pesquisas, o outro lá com mais 6,5%,
que seriam 43, considerando essas votações, outro de esquerda lá, com mais 6%, e a outra mulher de esquerda também com mais 2 e pouco por cento, daria um total de 45, 46% de votos, considerando que cada um manteria a votação e agregaria, só pelo lado esquerdo. E eu acredito que o Massa também vai levar alguma coisa do eleitor da Burrich. Então, praticamente, a missão do Milei é muito difícil para reverter esse resultado. Muito bem, a gente ia entrar... Eu só queria lembrar que, além disso, a Argentina, apesar de estar em crise, ela é um país que tem uma situação econômica melhor que o Brasil, porque o nosso IDH é 759 pontos, 758, e da Argentina é 842. Então, olha o tamanho da população da Argentina. Isso não a Argentina está com crise de liquidez. O Brasil teve que apoiar junto a um banco sul-americano, um banco de desenvolvimento sul-americano, um empréstimo ponte para que pudesse receber mais dinheiro do FMI para poder sobreviver. A Argentina está quebrada. O Brasil, e estão levando o Brasil junto. O Brasil está importando leite da Argentina a preço de banana, quebrando os produtores de leite do Brasil. O Brasil está importando veículos da Chevrolet, que são produzidos na Argentina, com total isenção praticamente de impostos, e fechando postos de trabalho no Brasil, em função da quantidade de impostos que são colocados em cima dos veículos aqui. Veja as demissões que foram feitas na Chevrolet recentemente. A situação da Argentina é muito, muito pior. A Argentina não vai sobreviver. O Massa, se tivesse a solução, ele já teria colocado em prática. Não tem. Falta dinheiro, tem que diminuir o tamanho do Estado, na verdade, me perdoe colocar dessa forma. É gigantesco a quantidade de pessoas que estão na dependência do Tesouro lá da Argentina, e alguns países, inclusive o nosso aqui, por força do presidente, está agindo, interferindo, vamos colocar dessa forma, nas eleições lá, encaminhando o pessoal que faz a propaganda política do Lula para ajudar o Massa. Quer dizer, o Brasil está interferindo diretamente na autonomia de um país, interna de um país. Isso está errado. Como eu disse, nós não vamos chorar pela Argentina. Doutor Gilberto, eu não estou aqui eu estou me baseando no número. Eu estou dizendo que o IDH da Argentina é 842 e o do Brasil é 758. Então, numa escada, eles estão um andar acima da gente. É isso que eu quero dizer. Eu não estou falando de política. Que a Argentina está em crise, isso não tenha nem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que eles estão olhando para o mundo a um degrau acima da gente. Então, é isso que eu quero dizer. E talvez isso explique por que o governo atual consegue obter uma maioria também. Então, o que eu quero dizer? Que a Argentina ela está melhor que o Brasil, porque a renda deles é maior que a do Brasil. Esse é um fato, não é uma questão, não é um palpite, não é uma opinião. Isso é um fato. Então, talvez seja por essa razão que se explique que o governo consegue obter uma vantagem, mesmo estando no buraco que está. Muito bem, olha, a situação dessa questão que vocês estão respondendo seria já um questionamento que eu iria fazer, né, dentro da sequência do assunto Argentina. O assunto Argentina, eleições por lá, rendem mesmo, e nós temos outros aspectos ali para debater. Mas um aspecto que eu queria que vocês voltassem é justamente esse aspecto de que a situação da Argentina é uma crise deflagrada, está ali com 140% de inflação, deve chegar a 170% de inflação esse ano. A moeda está se derretendo, em relação ao dólar, em relação ao próprio real, a moeda argentina está derretendo, enfim, e muita gente entrando para a linha de pobreza, muita gente dependendo de benefícios governamentais. Qual é a explicação para que a população ainda assim confie, dê o seu voto para o ministro da Economia, que está à frente de toda essa situação?
Começo com você, Osmar. Sim, como eu comentei em off aqui com vocês, se eu fosse argentino, eu estaria votando hoje, eu teria votado na Bullrich. Por quê? Porque eu acho que tem que sair dessa situação, mas não pode sair da forma que o candidato Milei quer. O candidato Milei, mais ou menos, ele quer retirar o paciente que está no UTI, ele quer retirar todos os aparelhos e tirar o paciente da UTI e mandar ele andar sozinho. Então, a Argentina, ela tem que, de fato, enfrentar os seus problemas. E tem mais, o Massa não é exatamente uma pessoa de esquerda. Ele já foi de direita, já rompeu com o kirchnerismo, já apoiou o Macri. Então, ele é o que eu gosto de ser dirigente. Não é que a minha preferida seria a Patrícia Bullrich na votação, mas ele é o que eu chamo um candidato de centro, ou à direita do peronismo, vamos dizer assim. Então, talvez também explique por que ele foi vencedor no primeiro turno. Porque ele não é exatamente, ele não reza na cartilha dos kirchnerismo. Tanto é que ele rompeu com eles, apoiou o Macri na última eleição, e ele é um político que tem luz própria. Ele não é um coitadinho que depende do kirchnerismo. Ele já teve 21% dos votos em 2015, então ele é um político que tem potencial. Ele é, de certa forma, uma guinada ao centro do que é a Argentina hoje. Talvez isso explica a vitória. E o Milei, ele é muito da extrema, então isso que acredito que assustou a população, ou parte dela. Doutor Gilberto, para complementar então os seus comentários a respeito de por que, no seu entendimento, o Sérgio Massa acabou vencendo o primeiro turno e tem tudo para levar essa eleição lá na Argentina. Ele está com a máquina do governo na mão. Na verdade, ele está sendo fortemente apoiado pela esquerda do peronismo. Então, ele começa a falar uma linguagem mais palatável ao ouvido da população carente, da população que está passando necessidade, e ele faz chegar aos ouvidos dessa população, principalmente, que eles vão perder os benefícios. Eu não sei se isso não aconteceu aqui no Brasil, lá pelo Nordeste também, essa história não chegou lá pelo Nordeste, onde as regiões mais pobres do país acabaram alavancando o candidato. Me parece que essa história da Argentina é uma repetição do que aconteceu no Brasil, onde os grandes centros produtores e que geram riqueza apoiaram algum tipo de candidato, e outras partes onde a miséria é cultivada passou a apoiar o outro candidato em função do medo. Não há dúvida que o voto no Milei também é por raiva, né? Por raiva dessa situação. Na verdade, as pessoas que estão escasteladas há 40 anos, isso foi depois da Guerra das Malvinas, mais ou menos, que o kirchnerismo e o peronismo voltaram a atuar, que nesse período só teve um governo de direita, que foi o Macri, que não durou muito tempo, 4 anos, tamanha a quantidade de propaganda negativa que foi feito, que ele não conseguiu se reeleger. Aí colocaram Alberto Fernandes, que é uma catástrofe. Ele viaja bastante para o Brasil para pedir dinheiro, ao invés de ficar trabalhando e colocando a economia do seu país no lugar. A Argentina é um grande produtor pecuário e agricultura, poderia estar saindo muito bem. No entanto, essas questões não estão sendo observadas por lá. O segmento primário da economia praticamente foi abandonado, e o que está se fazendo é um clientelismo político gigantesco, utilizando a máquina, o dinheiro público, para sustentar as benesses, o establishment, vamos colocar dessa forma. Eu penso que vai ser difícil o Milei reverter essa situação, a menos que haja algum outro fato novo que for revelado.
esse negócio de centro aí, Osmar, com todo respeito, eu acho uma bobagem. Eu acho que você deveria colocar o centro é como aqui no Brasil, ele é fisiológico. O que haveria necessidade é de moderação. Isso eu concordaria. Agora, o centro, aqui no Brasil, nós vamos observar, criar um paralelo. O centro só quer benesses. Ele pouco dá em troca para a população. Se elege com um discurso e depois ficam que nem a biruta de aeroporto, ao bel prazer do vento, atendendo esse ou aquele tipo de situação no governo. Eu digo de novo, aquela música que é cantada, que Não Chores por Mim, Argentina, nós vamos ouvir bastante, e nós não vamos chorar pela Argentina, não. Vamos ter que trabalhar para cuidar da nossa economia aqui no Brasil, para que ela não sucumba a esse tipo de situação. Só para contribuir nessa situação aí, nesses comentários que vocês têm feito, a Argentina nos últimos 20 anos, vamos pegar um dado aí da Argentina, isso é dado. A Argentina hoje tem 46 milhões de habitantes, 35 milhões de eleitores. Há 20 anos atrás, na Argentina, nós tínhamos 2,5 milhões de funcionários públicos. Hoje, esse número aumentou para 4,5 milhões de funcionários públicos, ligados ou ao serviço judiciário, ou executivo, ou legislativo, e aí a gente vê a dependência, a importância do Estado. Isso são cargos, isso são funcionários públicos, e aí tem os seus familiares também, que são dependentes do Estado. Há 20 anos atrás, a Argentina tinha 2 milhões de pessoas que dependiam de algum auxílio governamental. 2 milhões. Hoje, 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas dependem de algum tipo de benefício ou têm cadastro em algum tipo de benefício social na Argentina. E há 20 anos atrás, 5,8 milhões de pessoas eram que bancavam isso tudo. E o número continua hoje em dia, né, com empresários e os pagadores de impostos que são da rede privada ou pública lá também. Ou seja, aí também dá para entender um pouco, né, da dependência estatal, que é a questão, uma característica do socialismo, que torna as pessoas dependentes do Estado, e aí, né, talvez seja uma explicação também, como disse Osmar, agora o pessoal entrou em campo. Lá nas prévias não era uma coisa tão importante, mas agora entrou em campo a decisão definitiva de quem vai governar o país. E aí, essas questões eu creio que tem uma influência grande, né, na decisão do voto. E eu só queria agora, só para a gente fechar o nosso Política com Pimenta de hoje, mais um comentário rápido de cada um de vocês. Para quem vai o voto da Patrícia Bullrich? Será que vai para o Sérgio Massa? Vai para o Milei, em sua maioria? Ou será que vamos ter ali também aqueles que vão dizer assim, não, eu não gosto nem do Massa, não sou de esquerda, também não gosto da extrema direita, então eu vou anular meu voto, não vou votar, porque a gente teve uma abstenção grande também nessa eleição, 26%, né? Tem que considerar isso também. Mas um comentário rápido de vocês sobre o que vocês acham que vai acontecer com o voto da Patrícia Bullrich, do eleitor da Patrícia Bullrich. Começa com você, Osmar. Bom, eu penso o seguinte, na verdade esse pensamento não é meu, porque a gente acaba vendo notícias, lendo comentários, e hoje, considerando que o voto dos dois candidatos que fizeram 6 e pouco e quase 3, 9% mais ou menos, dois candidatos de esquerda, considerando que seus votos vão 70% para o Massa, ele chega mais ou menos a 45%. Considerando que as eleições se repetem, vamos dizer, uma repetição, e ele chega a 45%. Considerando mais 23% que a Bullrich conseguiu, se o Massa conseguir 30% dos votos, ele já seria suficiente para vencer as eleições. Eu, particularmente, penso que os votos vão ser praticamente divididos entre os dois. Porque o Massa vai ter muita força agora no final, e esses eleitores são eleitores de centro, e eles não são radicais, alguns vão para a direita e outros vão se manter, vão para a esquerda com o Massa. Esse é o meu pensamento. Não tenho absolutamente certeza disso, mas essa é a minha opinião sobre isso.
Gilberto, o que você acha a respeito disso? Veja, a Patrícia Bullrich, ela declarou que não votaria em massa do jeito nenhum. Ou seja, ela já definiu de uma maneira superficial para onde poderiam ir seus votos. Também acredito que uma parte dos votos que ela recebeu migrem para o Massa e também uma parcela migre para o Milei. No entanto, eu acho que a abstenção vai aumentar e os votos nulos. Essas duas questões vão aumentar, porque o nível de insatisfação, com essa ausência de 1/4 da população nas eleições, ela vai se mostrar mais significativa. Quer dizer, a população está descontente, uma parte quer manter o status quo e o povo está perdido sem saber o que fazer nesse tiroteio todo aí. A Argentina, como disse, tem como foi dito, aliás, tem uma economia pujante. A única coisa é que o Massa já devia ter colocado em ação as soluções mágicas que ele tem, porque ele é o ministro da Economia. O que a gente está observando é justamente a ação da máquina estatal, daquelas pessoas todas que dependem das benesses governamentais agindo para não perder a teta. Vão acabar deixando muito mais magra essa vaquinha de tanto mamar nas tetas. Essa que é a situação. Chega a um determinado momento, aliás, como o Osmar falou, há notícias de que as pessoas com capital estão migrando para outros países, seja para o Uruguai, seja para o Brasil, seja para países da Europa, por exemplo, mas o pessoal que tem capital, que não vê solução, que gostaria até de continuar na Argentina, está saindo. Na verdade, eu penso também que a população deveria reagir, mas eu acho difícil que isso possa acontecer. Penso que o Massa já é eleito e vai continuar tudo igual ou pior do que antes. Eu só queria fazer um adendo, é que a abstenção também favorece o Massa, tá? Sim. Com certeza, nesse momento a abstenção favorece completamente o Massa, certamente. Vamos lá então, a gente vai ficando por aqui com o nosso Política Cumprimenta de hoje, agradecendo os nossos comentaristas. O tema rende, né? A gente falou ontem à noite ainda, falei, olha, vamos ficar só com o tema da Argentina, porque o tema rende e não deu outra, né? Bastante comentários, bastante discussão a respeito da eleição lá na Argentina. Osmar, um abraço para você, até na quinta-feira. Abraço, Daíra, abraço, doutor Gilberto, abraço aos nossos ouvintes e à nossa equipe, e até quinta-feira, então. Doutor Gilberto, um abraço, até na quinta-feira. Um abraço, Osmar, um abraço, Odair, um abraço ao povo que dá suporte para a gente aí na rádio e um abraço a todos que nos ouvem e veem.